Mas é que se agora pra fazer sucesso todo mundo tem que reclamar, eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. No último domingo, dia 4, foi canonizada a Santa Teresa de Calcutá. Até então, Madre Teresa de Calcutá, agora Santa Teresa de Calcutá. Dia 4 de setembro último, ou seja, dia 4 de setembro de 2006. Ela foi canonizada pelo Papa Francisco. E o que não faltou foram gente vomitando mentira, para variar, contra Madre Teresa. Na mesma semana teve um artigo daquele Diogo Mainardi falando mal dela. E há um tempo atrás já foi feito um vídeo também falando mal dela. Um vídeo de um canal, se não me engano, não sei lá o que, Reflexões. É um rapazinho que tem uma série de vídeos ali desfazendo falsos heróis, né? Desmistificando falsos heróis, uma coisa assim. E ele danou a falar de Madre Teresa também, antes mesmo dela ser canonizada. E ela, segundo ele desfez o mito, né, de Madre Teresa, de tudo que ela conhecido então por ela. Ele desfez tudo aquilo. O que a gente sabe dela é mentira. Madre Teresa é um chifrinho, um capetinha, tem chifrinho, é maldosa, é malvada. Madre Teresa não cuidava dos doentes. Madre Teresa deixava os doentes sofrer, de propósito, porque era malvada. E Madre Teresa também era milionária. Ela não era pobre. Você via ela daquele jeitinho lá, pobre, mas ela não era pobre não. Ela tinha milhões e milhões de dólares. Ela é milionária. Então esse é o tipo de coisa que o cara fala no vídeo dele. Ali ele usa dois argumentos ali fundamentais, básicos, principais no vídeo dele. Dois argumentos. O primeiro argumento ele usa como fonte, né, um pesquisador britânico que escreveu um livro. Então a primeira fonte dele é essa, um pesquisador britânico. Pesquisador britânico. Então eu, Robson, posso escrever um livro e virar autoridade, referência amanhã, porque eu me julgo um pesquisador também, porque eu pesquiso. Então, qualquer um que pesquisa agora pode escrever um livro e virar autoridade e referência para desfazer mitos. E esse pesquisador britânico que ele fala, inclusive ele escreveu um livro, esse pesquisador britânico, e depois ele fez um documentário em cima do livro, né? O pesquisador britânico. E esse pesquisador britânico, ele fala no documentário dele que a Madre Teresa arrecadou ao longo ali da vida ali de irmã da caridade dela, arrecadou cerca de 500 milhões de dólares. Aí é um número redondo, né? Bonito, 500 milhões de dólares. Aí no documentário desse pesquisador, a gente vê que a fonte do pesquisador foram repórteres da BBC que acompanharam por um tempo Madre Teresa de Calcutá. Então, repórteres da BBC acompanhando a Madre Teresa por um tempo, descobriram que ela ganhou ao longo do ministério dela 500 milhões de dólares. Que fonte incontestável essa fonte, nossa senhora. Então a Madre Teresa arrecadou 500 milhões de dólares. No auge ali, ela tinha no banco ali na conta dela, ele diz, 102 milhões de reais. Ela era milionária, andava de jatinho, comia caviar, ela ficava assim daquele jeitinho dela lá, assim com aquela roupinha dela para disfarçar, ela era milionária. Segundo o pesquisador britânico, tá? Autoridade o cara, não vou contestar ele. 500 milhões de reais. Aí outro ponto que ele
que ele toca. Primeiro, o dinheiro, que ela tinha muito dinheiro. Um outro ponto é o fato dela andar com pessoas também malvadas como ela, porque ela era malvada, andava com gente malvada. Vamos, tesouro! Não se junte com essa gentalha! Então ela andava com ditadores, com corruptos. Nossa Senhora, não... ela se envolvia com essas pessoas. E recebia dinheiro dessas pessoas também. Que coisa. Que malvada que ela era. Ela recebia dinheiro de ditadores e de corruptos. Recebia dinheiro em forma de doação. Vai te catar, cara. Vá a merda, cara. Deixa de ser retardado. Primeiro que não dá pra saber quanto que os caras doaram. Não dá pra saber. Em segundo lugar, o dinheiro foi usado por um fim bom, cara. Pra fazer caridade. Né? Se o dinheiro... Fidel Castro doa dinheiro para a obra dos franciscanos lá. Eles vão usar. Eles vão usar. O católico não é fariseu. O católico não é judeu. Para os judeus lá da época de Jesus, quando o puro tocava no impuro, o puro ficava impuro também. Jesus veio e mudou isso. Jesus dizia que... mostrou que quando o puro toca no impuro, o impuro fica puro. Você entendeu? Se ela pegava um dinheiro e usava uma coisa boa, o que tem de errado nisso? Nunca ouvi falar, esse cara nunca se vangloriou disso, nunca ouvi falar propaganda dele. Desse ditador aí do Haiti que você mostrou, que doou dinheiro. Ele se vangloriou alguma vez de ter doado dinheiro? Eu nem sei se é especulação isso que você está falando, nem sei se ele doou mesmo. E se tivesse doado também não tinha nada demais. Ela usou o dinheiro para uma causa boa, para fazer caridade. Você chega ao cúmulo de insinuar, né? Ele fala o seguinte: Madre Teresa era contra o divórcio, irredutível contra o divórcio. Mas ela fez vista grossa com a princesa Diana, porque a Diana se separou do príncipe Charles e se casou lá com o empresário lá. E a Madre Teresa fez vista grossa porque ela precisava da propaganda, estar do lado da princesa Diana. Em primeiro lugar, a princesa Diana, ela casou na Igreja Católica? Ela celebrou o sacramento do matrimônio católico? A gente tem que, em primeiro lugar, é isso. Se ela não fez isso, então o sacramento dela não é católico. Ela não tem o sacramento do matrimônio. Em segundo lugar, você está querendo dizer com isso que a gente deve se afastar de toda pessoa que comete pecado? Então eu vou me afastar da pessoa que se divorciou, eu vou me afastar, não vou manter relações com a pessoa que ela é homossexual, eu não vou me afastar da pessoa que tem o vício, comete o pecado da masturbação, eu vou me afastar da pessoa que comete o pecado da ira, né? Aquele ali eu não vou cortar relações com ele. Por quê? Porque ele faz fofoca. Então ele é fofoqueiro, ele é pecador, não quero mais papo com ele. Nunca mais vou olhar para a cara dele. E aquele outro ali roubou o negócio, também não quero mais saber dele. Ele roubou, ele pecou, cortar relações com ele. É assim que você acha que a gente deve se comportar? Princesa Diana se divorciou, então por causa disso, Madre Teresa deveria cortar relações com ela? Insanidade que você fala. E por aí vai. Começa a falar outras coisas. Fala de um padre lá. É muita especulação sem fonte, sem coisa palpável. Fala que Madre Teresa lá ajudou a encobertar um padre pedófilo. Né? Ela, por um tempo, ela conseguiu fazer com que o padre pedófilo não fosse perseguido dentro da igreja, mas depois, no final, ele foi condenado e mesmo ela tendo encobertado ele continuou fazendo maldade e no final foi condenado. Toda especulação. Eu não vi os outros vídeos desse cara, mas esses outros vídeos, ele desfaz mitos com esse tipo de
de argumentos, esse tipo de fonte, deve ser tudo imbecil os outros vídeos dele. Ele fala que Madre Teresa não cuidava da forma certa que os doentes deveriam ser cuidados. Isso aí talvez ele tenha razão. Isso aí talvez eu concorde com ele. Muitas vezes ali os doentes que ela pegava não tinham o devido auxílio, o devido tratamento correto. Isso aí talvez ele tenha razão. Porque Madre Teresa não era médica. Madre Teresa era professora de geografia. As irmãzinhas dela, da congregação dela, também não são médicas. Depois de um tempo ela foi criticada por causa disso que ela fazia. Ela foi criticada. Aí ela começou a exigir que as irmãzinhas fizessem cursos de enfermagem. Então, o máximo que tinha ali dentro da congregação dela eram irmãzinhas enfermeiras. Não tinha nenhum médico, não tinha médico. Isso aí a gente vê em outras congregações também. Se a gente for ver aqui no Brasil, Irmã Dulce, assiste o filme da Irmã Dulce. Se você não gosta de ler, assiste o filme. É muito importante ler sobre a Irmã Dulce, pesquisar. Mas você não gosta, assista o filme da Irmã Dulce. Você vai ver que ela pegava as pessoas na rua, as pessoas abandonadas na rua, e socava dentro de uma casinha que ela tinha lá. Amontoava aquelas pessoas. Não tratava delas da forma correta. Ela fazia o que ela podia. E é por isso que a Irmã Dulce, as irmãs da congregação da Irmã Dulce são irmãs da caridade. Porque elas praticam a caridade. Elas praticam a caridade. Caridade é o amor ao próximo. É diferente de filantropia. Filantropia é quando você faz uma coisa para a pessoa por amor à pessoa, ao ser humano. Filos, amor. Tropos, homem. Então, filantropia é quando você faz uma coisa por amor ao homem. Caridade é quando você faz uma coisa para o ser humano por amor a Deus, por amor à alma daquele ser humano. Entendeu? Não adianta nada você encher a barriga de uma pessoa e ela ir para o inferno com barriga cheia. Então, as irmãs da caridade praticam a caridade, não a filantropia. De repente eram as pessoas que estavam em estado terminal, precisavam morrer perto de pessoas que amavam elas. Pessoas que iriam morrer na rua, sozinhas, na sarjeta. Morriam cercado de pessoas, de irmãzinhas que amavam ela, que cuidavam dela, que davam carinho para ela. Esse era o foco da Teresa. Ela vivia falando que o sofrimento fazia bem para a pessoa. O sofrimento era uma forma da pessoa crescer espiritualmente. Ela era uma pessoa totalmente desapegada a esse mundo. Então, se ela não tratava da maneira correta, se ela não dava o medicamento certo, se os diagnósticos lá das pessoas não eram, muitas vezes era errado, ela fazia o que ela podia. Por que os médicos não iam lá e ajudavam ela? Função do médico. Não é função dela. Não é função de uma irmãzinha da caridade. Não é função de uma freira ficar tratando, ministrando remédio para um doente. Aposto que se as irmãzinhas ministrassem remédio de uso controlado para os doentes, viria esse cara e faria um vídeo dizendo: as irmãzinhas da congregação praticavam ilegalmente o exercício da profissão de medicina. Com certeza esse cara iria falar isso. Então, se esse pesquisador britânico tivesse realmente interesse em estudar sobre Teresa, ele iria lá perguntar, né, para os indianos sobre Teresa. Pergunta para as pessoas que conviveram com ela, as pessoas que viram a obra dela, os indianos, não precisava nem ser católico. Vai conversar com os indianos lá, com os hindus, pede a opinião deles sobre Teresa, né? Eles que viam ela catando leproso da rua e levando para o abrigo dela. Vai lá ver hoje como está hoje lá as obras dela, porque tem que ver também o contexto cultural, o contexto regional lá,
Indiano não é uma pessoa que tem muita higiene pessoal. Você fala as coisas sem analisar o contexto. Vai ver o contexto cultural lá, como é que vive os indianos hoje. Imagina então há 30, 40 anos atrás. Foi em 47 que ela começou essa obra dela. Então, de repente, esse pesquisador aí, ele fala coisa da década de 50, década de 60. Imagina a década de 50, década de 60, uma obra de uma irmãzinha que estava começando na periferia de Nova Delhi, lá na Índia. Imagina como que é. Se hoje já não tem higiene, imagina naquela época. Então, gente, um pouco de moderação é bom quando a gente vê esse tipo de vídeo, né? Observe sempre as fontes, né? Quais as fontes que as pessoas citam. A fonte dele é um pesquisador britânico e a Universidade de Montreal. O pesquisador britânico fala do dinheiro dela, ataca o dinheiro. Ela era milionária. A Universidade de Montreal fala das amizades que ela tinha, dos relacionamentos que ela tinha e da forma que ela tratava os doentes. Então, em suma, é isso. Dinheiro, 500 milhões de dólares, eu acho isso... Eu gostaria de mais fontes para saber disso. De onde que, né? Não repórteres da BBC. Eu gostaria de saber outras fontes mais confiáveis. 500 milhões de dólares é muita coisa. Isso aí não desceu não engoli. Sobre os relacionamentos dela, até Jesus Cristo. Jesus Cristo andava com pecador. Jesus Cristo participava de banquetes com pecador, né? Se reunia e conversava com pecadores. Eram fariseus, era cobrador de impostos, eram prostitutas, eram todo tipo de gente. Jesus não segregava ninguém. Não sei porque Madre Teresa teria que segregar. Não vamos conversar com aquele ali porque aquele ali é corrupto. Não vou receber dinheiro daquela ali não, porque aquela ali ela se divorciou do marido e está com... Então é isso. Dinheiro, as amizades de Teresa e a forma que Teresa tratava os doentes. Ela tratava do jeito que ela podia. Ela era uma irmã da caridade, professora de geografia. Ela não era médica, não era especialista médica. Ela fazia o que ela podia. Então acho que precisa de... Você foi fraco nesse vídeo seu. Você precisava de mais argumentos para desfazer o mito de Teresa. Eu acho que com esse vídeo seu você não conseguiu desfazer não. O que você conseguiu é só botar a pulga atrás da orelha de pessoas ignorantes que não vai atrás de estudar. Inclusive você não deixa habilitado lá a parte de comentários do seu vídeo, né? Imagino por quê, né? Então é isso. Eu vou agora no final desse vídeo deixar um pedaço da entrevista com o Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho escreveu o livro O Milagre de Teresa. Então eu aconselho quem está assistindo esse vídeo aqui, quiser saber sobre Teresa, eu não sou especialista em Madre Teresa de Calcutá, mas leia esse livro do Padre Joãozinho, O Milagre de Teresa. Porque esse cara no vídeo dele, inclusive, fala do primeiro milagre. Primeiro milagre de Teresa. Coloca a prova. Eu não conheço o primeiro milagre dela, muito da história, mas eu conheço o segundo, que canonizou ela. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, aqui em Santos. E o Padre Joãozinho fala muito sobre a vida de Teresa nesse livro e principalmente sobre esse segundo milagre. Incontestável. Incontestável. Então eu aconselho o livro do Padre Joãozinho, O Milagre de Teresa. E deixa eu ver se estou esquecendo de mais alguma coisa. Eu acho que é só isso mesmo, né? Então, o cara já começa o vídeo dele já mal, falando que Madre Teresa foi canonizada em 2015. 2015, sendo que ela foi canonizada esse último final de semana, dia 4 de setembro de 2016. Você vê o nível de informação que esse cara tem. Então, essa é meu ponto de vista sobre Madre Teresa de Calcutá e sobre esses falsos destruidores de mitos que tem por aí. Fracos, fraco, fraco. E tudo indica
indicava que a canonização dela seria Rápido. muito rápida. Aí passou 2003, 2004, 2005 o Papa João Paulo Mas o II. que faltou? Milagre? Milagre não vinha. É. Não, mas não é qualquer milagre. Como ela é uma santa que é uma santa de cidadania universal, então precisava aquilo que o postulador da causa, o padre Brian, chama de um fato forte e sólido. Não podia ter nenhuma dúvida que realmente aquilo era uma intervenção divina. E ele aconteceu no Brasil. Em Santos. Como é que foi essa história? Então, aí aconteceu o seguinte, deixa eu contar um pouquinho a história, mas depois o pessoal vai ler o livro, né? Está Claro. tudo contado tintim por Mas tintim faz o spoiler no livro. para nós. Muito bem. Aí aconteceu o seguinte, o editor me fez essa provocação que eu estava falando no bloco anterior. Padre Joãozinho, nós queremos que você escreva sobre isso. Aí eu pesquisei a vida dela, está ali no primeiro capítulo, aquilo que a gente conversou no bloco anterior, que eu falei de 1946, a experiência dela do Tenho Sede, aquele negócio todo, como ela virou uma freira da rua, e tudo está no primeiro capítulo. Em 79 ela recebe o Prêmio Nobel da Paz, e enfim. E morreu em 1997. Grande amiga de João Paulo II. Mas logo aconteceu um milagre, depois da morte dela, e em 2003, veja, 97 ela morreu, 6 anos depois foi declarada beata. Uma beatificação muito rápida. João Paulo II não demorou, mas ele também morreu, em 2005. Quando chegou em 2007, descobriram todas as cartas que falavam dessa aridez dela. Não de uma crise de fé. O padre Raniero Cantalamessa costuma dizer que ela não tinha crise de fé, ela tinha prova na fé. Ela era provada na fé. E provava a fé pela caridade. Aquilo que você leu no início desse programa, da carta de Tiago, né? Eu te mostro a minha fé com as minhas obras. É o que ela fazia. Ela mostrava a fé, a sua fé de penumbra, com a solidariedade com os pobres. E em 2008, aí que vem um fato interessante, aconteceu lá em Santos a cura de um sujeito que tinha hidrocefalia, quase 8 abscessos no cérebro, agravado por hidrocefalia obstrutiva. Então, um médico chamado o Dr. João Luiz Cabral Júnior, eu falo o nome dele porque ele me autoriza a falar, está no livro, tudo isso que eu estou falando está no livro, com detalhes. Eu entrevistei esse pessoal, fui lá, né, atestei em loco. O Dr. João, que não é um cristão, pelo contrário, ele professa a crença na bruxaria de Wicca, mas é um médico, um neurocirurgião, estava atendendo o enfermo, né, que estava ali morrendo em coma, né, tinha recentemente casado há um mês antes, isso em 2008, e chega para a esposa e diz: olha, seu marido está com 8 abscessos, é praticamente impossível reverter o quadro, só que tem um agravante, agora começou a aumentar a quantidade de líquido no cérebro, e isso vai provocar uma compressão das veias, e ele pode morrer a qualquer instante. Ela já rezava para a Madre Teresa. O padre da paróquia, que chama Padre Elmiran, e tem as missionárias da caridade lá em Santos, divulgavam essa devoção à Madre Teresa de Calcutá, que tem a oração, tem a relíquia, tudo isso está no livro. A oração, inclusive, está no livro. E o Padre Elmiran tinha entregue o santinho com a oração e a relíquia para ela, e ela rezava lá no hospital pelo seu marido. Mas o médico disse: não tem mais chance. E agora, a única solução é introduzir um catéter no cérebro para drenar o líquido. Tudo bem, dia 9 de dezembro de 2008, levaram ele para o centro cirúrgico, ali pelas 6 da tarde, já em coma, pronto para morrer, né? Procedimento limítrofe, e o anestesista ali: vamos então fazer a cirurgia. Cadê o catéter? A enfermeira não estava, isso acontece num procedimento, mas tinha que apressar, a morte estava chegando. Então o médico disse o seguinte: eu sei onde tem o catéter, eu vou lá buscar. Se desparamentou, foi 20 minutos mais ou menos, ele voltou com o catéter na mão, pronto para ordenar anestesia e começar a fazer cirurgia de altíssimo risco. Ele me disse que era 90% de risco. Ou tudo ou nada.
Naquele momento, o doente abriu os olhos. A esposa, a família, a igreja, a paróquia, o Padre Almirante, todo mundo estava rezando para Madre Teresa. O doente abriu os olhos, olhou para o médico e disse: onde é que eu estou? Isso aqui é um centro cirúrgico? O médico olhou para ele, não entendendo o que estava acontecendo. Disse: é um centro cirúrgico, mas nós não vamos fazer cirurgia já. Vamos esperar um pouquinho. Estava em coma, Fábio. Ele antes tinha feito uma tomografia. 24 horas depois ele fez outra tomografia. A água sumiu. O líquor, o líquido. A hidrocefalia desapareceu praticamente toda. Ele não fez nunca, a cirurgia nunca aconteceu, né? Ele continuou tratando de maneira convencional. Desapareceram todos os abscessos, né? Ele ainda teve uma vida normal, tem 2 filhos, vive uma família feliz, né? Está vivo ainda. Está vivo, vai estar na canonização da Madre Teresa de Calcutá. Ele, a esposa, os filhos, Que coisa, o Padre Almirante e o médico que é bruxo. Mas deve gostar da Teresa agora.